Olá a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Temos uma convidada muito especial que tratará de tema também muito especial e importante para nós, temática ligada à educação, ligada ao desenvolvimento, ligada à neurociência. Trata-se da Ana Lúcia do Nascimento, que a quem eu tenho com muito orgulho e com certa honra de dizer que ela é minha confrade, ambos somos membros da Ordem Rosa Cruz. Porém, é importante, sempre eu tomo esse cuidado quando convido outros fratres e sorores a estarem no canal, de dizer que todas as posições aqui colocadas, todas as nossas opiniões são pessoais, não representam uma posição oficial da Grande Loja de Língua Portuguesa ou uma posição oficial da Ordem como um todo. Então, em nome do público do canal, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda e esperamos aprender muito contigo. Eu passo para as considerações iniciais e hoje, ao público do canal, já deixo um aviso que nós vamos trabalhar utilizando mais uma ferramentazinha. Nós vamos utilizar uma apresentação em slide para apoiar o que temos aí a aprender da nossa amiga Ana Lúcia. Por favor, passemos às nossas considerações iniciais. Boa tarde. Te agradeço muito o convite, né? Acredito que esse é um momento especial também para mim, porque é importante, né, esse trabalho, que a gente possa divulgar um pouco do nosso conhecimento, mas também a gente, numa troca, a gente acaba aprendendo muito, né? Então, falar de educação, falar de aprendizagem e a própria neurociência, que eu amo, né, é muito bom para mim. Aí agradeço, né, mais uma vez a você, né, pelo convite e nós podemos dar início, né? Eu assim realmente trouxe os slides como um apoio para mim, mas também para as pessoas que estiverem assistindo, né? Que é um tema muito vasto e aí foi até difícil para eu fazer o filtro, né? Do que eu ia trazer ou não. Sim, perfeito. E lembrando a todos que mais adiante, na descrição do vídeo, poderemos ter aí contato, podemos ter um e-mail para contato, poderemos ter, quem quiser conhecer melhor, quiser conhecer um pouquinho mais, vai poder ter a sua oportunidade. Então, se me permitir, minha amiga, eu vou colocar os slides, né, para podermos dar início a essa conversa nossa. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta, que não chega a ser uma provocação, mas é uma pergunta que suscita algumas reflexões para a gente abrir. Você vê educação como um processo formativo ou informativo? É uma pergunta interessante, né? Sim. Porque, como eu trabalhei com educação infantil, né? Então, nós tínhamos essa discussão entre a gente, né? E a dificuldade também de colocar isso para as famílias, porque tem o lado da educação, né? Que é uma educação informal, que nós vamos adquirindo ao longo da vida, né? Com os nossos contatos no meio ambiente, em todos os espaços que nós estamos circulando, né? Tanto na família, nossos amigos, no nosso núcleo religioso, nós vamos adquirindo conhecimentos e aí esse conhecimento é informal e eu considero um processo educativo, né? Agora, a educação formal, ela fica restrita a uma instituição, né? E aí a gente pensa naquela colocação de Vygotsky, né? A diferença da aprendizagem prática, né? Que a criança, nós mesmos adultos, nós vamos adquirindo ao longo de nossa vida, mas nesses contatos, nessas trocas, também é lógico, né? Numa escola, mas não tem aquele caráter do científico, né? Seria isso. Perfeito. Muito bem. Vou colocar os slides aqui para que a gente possa começar, então, a conversar a respeito, tudo bem? Do tema do nossa conversa de hoje, tudo bem?
Oi? Não, eu disse que eu vou colocar os slides aqui. Ah, sim. Perfeito. Só um instantinho. Se quiser ampliar a tela, talvez fique melhor, né? Isso, Ok. isso. Tá. Então, assim, no tema de hoje, né, nós pensamos em falar dessa aprendizagem, da educação, né, e da neurociência. E essa imagem que eu coloquei aí é de uma faculdade de Botafogo, né, da Federal, e eu achei interessante, caminhando lá pelo campus, né, eu encontrei essa porta aberta. E eu achei interessante fotografar no sentido de que ela também nos dá esse norte, de que o nosso desenvolvimento, durante toda a nossa vida, nós vamos aprendendo, mas nós vamos ter que caminhar num longo processo onde a gente vai passar por vários portais. Verdade. Né? Cada um com uma dificuldade e com um grau de complexidade que vai sendo somado um no outro. Perfeitamente. Só um comentário, sem interromper muito. Essa foto me traz excelentes lembranças, porque eu estive lá como aluno e como professor substituto. Então, fiquei mais ou menos uns 8 anos lá, lá justamente nesse prédio, na Praia Vermelha. Eu acho lindo, acho muito bonito. Isso. Perfeito. Remete a muitas imagens, né? Muitas. Quer que eu passe para os próximos? Isso, pode ir passando. Tem uma breve apresentação sua aqui. Isso, né? Assim, eu acho interessante só pontuar um pouco, né, essa questão do meu percurso, para depois entender mais ou menos por que eu estou falando determinadas coisas e não outras, né? Então, assim, eu fiz a graduação em letras porque na época, eu queria fazer psicologia, depois eu fiz também uma tentativa para biologia. Na realidade, desde pequena, eu sempre pensei em estudar tudo, em conhecer tudo, né? E aí depois eu pensei assim, bom, vou fazer letras, e aí eu fui para a UFRJ, né? Fazer letras, e foi assim uma faculdade que eu amei, justamente porque eu tinha acesso à literatura, né? Então, assim, vários livros, várias formas de leitura, né? Tanto objetiva quanto subjetiva. E eu achei assim, muito interessante que no meu percurso eu acabei fazendo também um mestrado em letras. Bacana. E ampliou para ciências humanas. Sim. Né? Então, nesse intervalo, eu estudei muito por conta também do meu trabalho, que era com a educação infantil e exatamente com surdos. Ou seja, eu fui na área da educação, mas também acabei indo para a área da saúde. Perfeito. Né? Sim. Interessante isso. Certo. Se não tiver mais nada a destacar, eu vou passar para o próximo. Tudo bem? Tá ok. Podemos. Perfeito. E aí eu destaco esse termo, né? O desenvolvimento, até para a gente entender, porque alguns autores falam um pouquinho diferente do termo, né? Mas eu peguei realmente da neurociência. Tá? Certo. O desenvolvimento como um acontecimento humano, né? Que vem desde a concepção até a morte. Então, esse desenvolvimento ele é diferente das aprendizagens. As aprendizagens vão ser pontuadas ao longo de nossa vida. Nós estamos num processo contínuo de desenvolvimento. Só que eu coloquei essa linha, na realidade, o desenvolvimento não é uma linha reta, uma linha tranquilinha, né? Então, a gente tem outro esquema que fica mais próximo do que significa o desenvolvimento humano. Aí pode passar a próxima. Claro.
E aí a gente vê o desenvolvimento também sendo representado ou por uma escada, né? Mas eu trouxe a representação de Vygotsky, que ele fala dessa espiral, né? Onde a gente vai avançar cada vez mais para níveis superiores, mas aumentando em complexidade. Por isso, começa ali no ponto, seria a representação de nosso nascimento, né? Sim. E cada vez que a gente vai passando por uma dessas etapas, a gente vai trazendo conhecimentos anteriores e somando a ele que os próximos vão aumentando em complexidade cada vez mais. Por isso que a representação da espiral é mais provável. Sim, perfeito. E até porque... E aí nós temos... Sim, Sim. e a espiral ela mostra que ele é um processo contínuo e interconectado, né? Isso, isso. E a escada, ela teria também aquela ideia de partido, né? Porque você tem que levantar os pés e aí talvez você teria que deixar alguma coisa para trás. Então, nem a linha reta e nem a escada, mas sim o desenho da espiral. Perfeito. E aí tem outro autor, pode passar para mim. Tá, tudo bem. Tem outro autor, né, que vai falar muito próximo, mesmo estando em outra área, né, que é o Jung, quando ele fala desse processo de individuação, que não deixa de ser um processo dentro do nosso desenvolvimento que vai durar um tempo, né? E que ele também apresenta isso num processo de espiral, que é o caminho para uma meta, a princípio é caótico. E é o que a gente vê, né? No início, está tudo ali, mas, ao mesmo tempo, a gente não reconhece muitas coisas, né? A gente vai reconhecendo gradativamente. Então, esse caminho é imprevisível também. E, aos poucos, eles vão se multiplicando, vão aparecendo sinais, né? Mas ele também é um processo que nós vamos fazer sozinhos. Por mais que a gente tenha o apoio, né, da família, da escola, todo conhecimento nós temos que adquiri-lo pela nossa experiência, pelas nossas informações, mas é internalizando que a gente vai adquirindo conhecimento verdadeiro. Então, as aprendizagens, elas modificam o nosso comportamento. Então, ela tem que ocorrer de uma forma interna e sozinha. Por isso que ela é difícil, né? Sim. Entendo. Perfeito. Passar. Uhum. E aí nós vamos entrar um pouquinho nessa questão da neurociência, né? Falando desse corpo e do cérebro, né? Que é um conjunto que vai formar um organismo. Então, quando se fala no organismo, a gente está pontuando que ele forma um conjunto, tá? E ele vai interagir com esse ambiente, né? Pode passar para a gente. Perfeito. Se você quiser perguntar, intervir, pode. Tá legal. Outro termo também interessante é maturação, né? Que também alguns autores, né, falam de uma forma, outros falam de outra, só que a gente vai trazer para esse lado do biológico, tá? Que esse desenvolvimento, a gente sabe, por sequência, né? Então, quando a gente, o bebê, coloquei aqui o meu vai engatinhar, vai ficar de pé, vai caminhar. Então, a sequência é nessa ordem. Entendo. Não dá para uma sentar e ela até pode passar rapidamente por alguns processos. Então, é a questão do ritmo, esse ritmo que vai variar. Tem criança que vai assim, um processo mais longo, né? Um tempo maior. Crianças que vão passar por todo esse processo num ritmo
mais Sim. acelerado. Sim. Mas, de qualquer forma, a maturação ligada com questões do nosso cérebro, tá? Entendo. Do biológico. E isso pode ser variável de indivíduo para indivíduo, né? Esse tempo, ainda que exista uma referência, digamos assim. Aí o certo? que vai variar de indivíduo para indivíduo. E aí considera o ambiente. Certo. Como é que esse ambiente está favorecendo ou não essas experiências, né? Para que a pesquisa as aprendizagens. Aí vai interferir a questão do... Mas a sequência não. Perfeito. Por exemplo, a gente poderia falar também, né, se reportando à criança, e aí eu vou lembrar, assim, cada vez que eu criança, eu também estou me referindo ao adulto, porque dentro da espiral, todas as vezes que nós precisarmos, nós vamos voltar àquele período anterior. E, às vezes, a gente vai voltar mesmo ao período onde nós éramos ainda crianças pequenas. Tá? Sim, certo. Para buscar elementos e a gente poder prosseguir, né? Uhum. Por isso que as aprendizagens se tornam cada vez mais complexas. Perfeito. Ok. Né? Podemos caminhar no nosso processo. Sim, sim. Aí é interessante que, falando da aprendizagem, né, eu achei melhor trazer 2 exemplos, que é da Alice Fernandes, que ela fala, né, dentro da psicopedagogia, o livro dela é Inteligência Aprisionada. Uhum. Então, ela trouxe exemplos de crianças, né? Ela colocou até os nomes, mas eu retirei os nomes. Certo. Mas quem tiver esse livro vai poder ver. E aí é aquela questão. Uma menina de 9 anos, né, que eu achei assim inteligentíssimo de todas as 2 crianças, né? Uma de 9 e outra de 15 anos. Mas elas estavam falando exatamente desse processo da escola, que de alguma forma não contempla a própria criança, né? O próprio desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto mesmo, né? Então, no primeiro exemplo, a menina ela diz assim: minha professora nos diz gritando que não gritemos. Eu, há 1 ano ou 2, não gritava tanto como agora. Mas como as professoras gritam conosco e nós atendemos, afinal, nos acostumamos a que gritando se consegue a ordem e as coisas. E aí ela dá o exemplo, né? Como, por exemplo, que te preste atenção, tua irmã ou outra pessoa, sem ter que explicar-lhe nada. Então, isso aí é muito forte, né? Porque a pessoa acaba tendo uma postura que não é dela verdadeiramente, mas ela, para estar dentro do grupo, para ela alcançar alguma situação que seria interessante para ela às vezes acaba tendo que se tornar uma pessoa diferente, né? É o que ela falou, ela não gritava tanto, mas a professora gritava tanto, e aí ela observou que com o grito se consegue muita coisa, né? Então ela acabou gritando também. O outro era um menino de 15 anos, né? E no primeiro dia de aula, ele já pensou o seguinte: cheguei na escola e ninguém me escutava. E aí preferi ser não ouvido a ter que gritar com os outros. Porém, não sei quanto vou aguentar. Tenho medo de terminar como eles. Então, eu achei essas 2 colocações muito muito interessante, mas muito forte, né? Porque retrata, muitas vezes, o que a gente está vivenciando na escola. Não, né? sem dúvida. Pode passar. Claro, Se claro. você quiser fazer alguma intervenção. Não, eu ia comentar justamente isso. Existe, né, na escola, quando a gente, especialmente
se a gente for falar de educação pública, isso é ainda mais comum, eu diria, né? Eu já tive a oportunidade de ver algumas escolas em que dificilmente eu conseguia ouvir meus próprios pensamentos. E, de alguma maneira, eu imagino que isso prejudicava as crianças e até os professores, na medida em que não se ouvia sequer a voz interior deles, né? Porque estavam todos gritando, falando muito alto, né? E imagino que isso traga prejuízos imensos para o aprendizado, né? Isso, isso. Sim. E aí a Alice continua falando, né? Que podemos ver o outro slide? Claro, agora. Que aí ela vai falar que aprender é apropriar-se. Apropriação que se dá a partir de uma elaboração objetiva e uma subjetiva. E aí também é o interessante para o professor. Sim. Oi? Mas já isso, mas agora já temos o slide de volta. Isso. Podemos, né? Podemos sim. Então, aprender é apropriar-se. A apropriação que se dá a partir de uma elaboração objetiva e também subjetiva, né? A objetiva, ela marca aquela questão mesmo do aprendizado formal, tá? Então, ela traz o exemplo de uma cadeira. Eu tenho que ordenar, eu tenho que classificar e eu tenho que entender o significado, né, daquele nome, daquele conceito. É uma cadeira. Qual é o uso que se dá para esse objeto? Então, isso seria uma elaboração objetiva. Quando eu penso numa elaboração subjetiva, é o que cada indivíduo vai entender daquela cadeira a partir de suas experiências. Então, também a foto, né, que eu trouxe, também é uma foto lá da faculdade, Sim. é uma árvore lá perto do nosso ambiente, né, de estudos. Uhum. E a gente passando perto dela, e eu achei interessante, eu falei, gente, parece realmente uma cadeira, parece que é confortante. Parece que dá para a gente sentar e ficar tranquilo aqui, com um bom livro, batendo um bate-papo, né? Sim. E aí, essa elaboração é minha. Então, Sim. a imagem que eu vejo, né, olhando para essa foto, é de uma cadeira que é confortável e que tem esse desenho. Sim. Não é da raiz da árvore. Perfeito. Eu tenho a ideia de uma cadeira, né? Uhum. Então, é isso que também a neurociência traz para a gente. Quando se fala em imagem mental, ela pode ser a imagem auditiva, a imagem visual, a imagem olfativa, mas, de qualquer forma, é a imagem que vai ser formada de acordo com as minhas experiências. Perfeito. E aí vem aquela ideia. Quando o aluno fala alguma coisa para o professor, ou traz alguma novidade para a escola, ele está trazendo o que ele aprendeu, né? Tanto nos conceitos científicos, quanto na vida dele prática, ou seja, a experiência dele que ele tem com a cadeira. Ele pode ter em casa uma cadeira de balanço, onde a avó, a mãe ou ele mesmo gosta de sentar, gosta de ler, gosta de ver televisão. Qual é a experiência? Qual é a emoção que traz aquela imagem mental para ele? Então, essa seria a elaboração subjetiva que a gente precisa levar em conta
para que o aluno realmente se expanda, né? Em seus conhecimentos, que leva em conta tanto o que a escola tem a oferecer, quanto o que ele aprende naturalmente na vida, né? Perfeito. Tá? Podemos Ok. mudar nosso slide, né? E aí, a vida é isso. Ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos ter grandes lições, grandes reflexões e também grandes decisões, né? Então, cada vez que eu estou pronta para aprender alguma coisa, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com aquele conhecimento novo, né? Sim. E se eu mudo e se eu aprendo aquilo e apreendo de uma forma completa, eu mudo o meu comportamento. Então, é esse momento que a gente diz que houve uma aprendizagem. Certo. Tá? Então, assim, ao longo do desenvolvimento, não é a todo instante que eu estou necessariamente aprendendo, mas também existem situações de aprendizagem que são pontual, que a gente vai levar em consideração aquela maturidade, né, que é Sim. biológica. Tá? Perfeito. A pessoa tem que ter o físico, né? Um desenvolvimento físico, de repente, para aprender de bicicleta. Sim, então, eu não posso dar de presente uma bicicleta, né, para o meu bebê. Até posso dar, né? Mas ele não vai andar tão cedo de bicicleta. Sim, sim, verdade. Eu posso dar um carro para meu filho que tem 10 anos, mas ele não vai dirigir porque ele não tem esta maturidade, nem física, nem emocional, nem mental, né? Ainda para essa aprendizagem, para essa habilidade, né? Então, vamos passando? Claro, claro, vamos lá. E aí a gente vê assim, Morin fala desse pensamento complexo, né? E eu acho muito interessante essa abordagem dele, quando ele fala que a ação supõe uma complexidade. Então, qualquer ação que eu pense em realizar, eu tenho a situação que envolve o imprevisto, envolve uma decisão, eu tenho que saber se eu quero ou não fazer aquilo. E eu tenho que ter a consciência de que aquilo, de alguma forma, vai me transformar, né? De uma forma positiva ou negativa. Porque isso é a situação que envolve uma aprendizagem. Tá? É a gente saber lidar com esse acaso, com o imprevisto, né? Ter as nossas iniciativas e decidir o que a gente vai fazer com aquela experiência. Perfeito. E aí nós podemos avançar para o outro. Claro, né? claro. Eu acho interessante também quando a gente pensa, né, em instituição educacional, quando a gente pensa no desenvolvimento mesmo da vida, a gente ter a ideia de que existe um programa, e aí quando eu trago para a instituição de ensino, né, a gente pode pensar nos parâmetros, nos parâmetros curriculares, né, que ele traz um programa. Então, é um programa nacional, ou seja, ele é rígido. E um programa é isso, é uma sequência de ações pré-determinadas, que aí ele deve funcionar, né? Esse programa deve funcionar nas circunstâncias ali. No caso, uma educação infantil, tem lá os parâmetros, as diretrizes para essa faixa etária. A universidade também tem as orientações, né, para o ensino dessa faixa etária. Então, esse programa, ele é rígido. Então, quando a gente pensa num programa, a gente pensa numa rigidez. Mas o programa também é necessário. Sim. E aí a gente saber lidar com isso, né? Com os momentos em que o programa tem que ser cumprido, porque é necessário que tenha uma ordem, né? Sim. Então, digamos, uma coisa assim bem rígida é o tempo, né?
Sim. O tempo ali da escola. Olha, eu tenho 4 horas para dar minha aula. Então, eu tenho que cumprir essa meta. Eu tenho um ano letivo para cumprir todo um programa já traçado para este período, né? Então, assim, o programa é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente, como professor, a gente tem as estratégias. E aí é o próximo slide. Sim, claro. E colocando ainda que dentro disso, o programa precisa prever até os momentos em que as coisas não funcionarão como está previsto, né? Justamente para que não se perca e não se instale a desordem, né? Isso, e aí a gente vai para a estratégia Sim, mesmo, né? exatamente. Porque a estratégia tem essa flexibilidade, né? Que Uhum. ela permite a gente circular, né? Um pouco mais livre. Sim. Quer dizer, eu tenho programa, então eu tenho 4 horas, né? Para cumprir ali uma aula, tá? Mas a minha estratégia que eu vou usar nessas 4 horas, ela é livre. E aí eu considero, né, que eu preciso ter um conhecimento prévio, eu preciso ter uma responsabilidade, né? Sim. E eu tenho, porque aí, para usar a nossa liberdade, a gente também tem que ter um conhecimento prévio, né? Porque Sim. senão volta aquilo que instaura a desordem. Sim, E a sem dúvida. gente não pode pensar na desordem. A estratégia não é isso, tá? Sim, sem dúvida. Então, desde o início, ela se prepara para, se tem um novo ou inesperado, para ela modificar, mas sempre enriquecendo essa ação, né? Entendo. Sim, sim. Isso aí é importante a gente pensar Claro. nisso como uma estratégia, com um aluno, com uma situação, né, maior, Sim. dentro de... Eu acho que esses ritos, eles devem estar assim, caminhando juntos, Sim, né? sem dúvida. Para que tudo funcione bem. Perfeito. Vamos para... Vamos lá. Uhum. E aí, quando eu tenho o programa e eu tenho também essa liberdade, porque eu me programei bem, né? Dentro de uma estratégia onde eu tenho que cumprir um programa, mas eu também sou livre para criar, e os meus alunos são livres para criar também, eu estou preparando esses indivíduos para tomar iniciativa e resolver os problemas que possam surgir. Tendo a fazer isso, né? No caso, eu, professor, eu aprendo a resolver os problemas, mas também estou ensinando, né? Essa ferramenta, eu estou levando essa ferramenta para eles também. Onde todos nós vamos crescer, tanto o aluno quanto o professor, né? E aí a gente vê a questão da solidariedade, que é a questão mesmo da gente entender que existe um grupo, e esse grupo, ele caminha dentro de um processo construtivo, né? Onde todos vão ganhar, tá? Sim. Então, a solidariedade tolera essa ordem, porque compreende que sua existência fortalece o grupo, que é sempre uma complexidade, Sim. né? É a solidariedade que se constitui espontaneamente a partir de reflexões e de amadurecimento emocional. Então, para nós sermos livres, nós também temos que amadurecer emocionalmente. Perfeito. Porque a gente vai usar realmente a nossa liberdade entendendo que existe um limite e que esse limite é que também nos dá o norte para sermos livres, né? Perfeito. Ok. Uhum. Sim. E aí é interessante também, voltando, né, da Vygotsky, quando ele fala desse processo de internalização, porque é um jogo, né, que primeiro
eu aprendo em um nível social. Aí, ou seja, o ambiente me dá essas experiências, me oferece, né, as experiências, que aí eu internalizo e depois que eu elaboro, né, porque aí a gente tem Sim. que lembrar daquelas estratégias subjetivas, né, das imagens mentais, Sim. eu vou elaborar e vou devolver para o grupo aquele processo, né? Que aí tem a minha subjetividade, mas, ao mesmo tempo, eu estou também colaborando para o crescimento do grupo, né? Sim. Então, esse processo que ele coloca, que é um nível social, e depois volta para o individual e depois volta para o social, isso aí é interessante, né? Sim. Porque a aprendizagem é isso mesmo. O professor fala, ele dá o material, né? Concreto ou não, né? Para o aluno, e esse aluno vai elaborar internamente. Então, mesmo que eu dê um conceito matemático, né? E eu tenha lá uma regra para aquele conceito, Sim. o aluno vai receber aquilo e talvez ele apresente de uma forma mais criativa, porque ele vai internalizar, ele vai aprender, né, do jeito dele, internamente, e ele vai externalizar aquilo de uma forma criativa, diferente de um outro, né? Então, mais uma vez, a gente vê essa complexidade da espiral que leva ao Sim, sim. desenvolvimento de todos Sem dúvida. nós, né? Sem dúvida. Vou passar, hein? Tá. Uhum. Ok. Uma questão interessante, né, na neurociência é que se vê a nossa consciência, a consciência do eu, né, a autoconsciência, quando a gente entende que nós estamos interferindo, porque nós somos observador, né? Então, eu estou interferindo naquele resultado. Eu sei que eu estou trazendo imagens que foram feitas, né? Elaboradas a partir de mim mesmo. Então, eu sou um observador, eu sou um proprietário, porque eu mesmo criei aquelas imagens, e aí eu sou um agente potencial. E eu posso agir no meio ambiente, e o ambiente vai agir sobre mim também. Então, Interessante. também, eu gosto de falar das fotos, né? Uhum. Até justificando nesse sentido. Sim. Essa foto foi tirada lá em Itaipuaçu, e aí é interessante porque foi num final de tarde e as pessoas estavam olhando, né, o pôr do sol naquele momento. E aí, quando nós estamos aqui desse lado, né, a gente Certo. cria toda uma narrativa a partir dessa foto, né? Uhum. Porque, na realidade, pode ser que as pessoas não estejam ali olhando para o pôr do sol. Sim. Pode ser que elas estejam conversando coisas que não têm nada a ver com o que Sim. eu imaginei. Então, Entendo. isso é mais uma observação para o professor também nesse sentido. Será que o que eu estou falando, aquele aluno está aprendendo da mesma forma que eu estou falando? É óbvio que não, né? Ele está assumindo aquela imagem, de uma forma talvez tão diferente que haja um conflito, né? Sim. Mas a gente tem que ter esse cuidado para diminuir um pouco esse conflito. Sim. Sempre vai ter esse problema. O que o professor fala e o que o aluno recebe tem uma diferença, porque cada um, né? Aí a gente fala, é um indivíduo, né? Uhum. Então, na educação, né? A educação formal tem esse problema. Tem. E se me permite acrescentar, seria muito importante ao professor ouvir
logo após trazer alguma explicação, trazer algum elemento novo, até para tentar ver como esses estudantes estão ressignificando o que foi trazido. Do contrário, ele toma susto. Eu sei porque já tomei muitos. É sim, porque a gente passa uma coisa e a gente acha que ali está tudo bem, né? Porque Sim. Geralmente o aluno diz, tá bem, professor, tá bom, professor. Sim. Só que não está tão bem assim, Sim, né? sim. Então, esse também é um cuidado. E aí é o valor, né, do que a gente, hoje em dia, tem essa necessidade mesmo de conhecer, não profundamente, né, porque aí nós não somos especialistas, mas ter um conhecimento básico da neurociência. Perfeito. Né? E ela caminha também junto com a educação, quando ela fala dessas questões cognitivas, quando ela traz essa questão das funções executivas. Né? E aí a gente pode ir adiantando aí nossas imagens. Vamos lá. O autoconhecimento, né, nos permite pensar e agir criativamente diante das adversidades. Sim. Porque eu também preciso me reconhecer, né? Então, esse processo do autoconhecimento vai acontecer também ao longo do processo do desenvolvimento. E aí, Damásio coloca também essa questão. O tempo todo eu estou ressignificando o meu eu. Sim. Que é diferente de eu ser uma pessoa sem uma base. Não. Eu estou ressignificando porque a vida vai se modificando e eu preciso me modificar junto com a vida, mas sempre entendendo que eu também tenho uma base que é só minha, tá? E aquilo ali eu não posso me perder, né? Sim, sem dúvida. E aí nós vamos encontrar soluções para esse problema cotidiano, né? Que aí eles não vão servir só para mim, mas também vai servir para toda aquela comunidade, para toda a sociedade, a partir do momento em que eu o utilize de forma mais correta possível, né? Considerando aquela cultura, aquela sociedade, aquelas normas, né? Que Sim. também existem normas, porque nós não estamos vivendo sozinhos, né? Verdade. Então, o aluno ali naquela sala de aula, ele está com um grupo. Então, ele tem que entender e respeitar o grupo, com sua especificidade, né? Como grupo, Sim. e cada um dentro do grupo, também com sua especificidade. Isso daí é um processo difícil, né? A gente viver em grupo É difícil, mas, ao mesmo tempo, também é um crescimento que é emocional, né? É uma maturidade emocional, considerando também o cognitivo, né? Pode passar. Claro, tudo bem. E aí a gente vê também que hoje em dia diferente, né, do que se falava, e aí do que o Descartes trouxe, né? Quando ele diz que penso, logo existo. É lógico que tudo isso a gente tem que contextualizar uma história, né? Uma época. Sim. Então, não é simplesmente dizer, ele está errado. Damásio, não. Descartes. Sim, verdade. A gente tem também que mostrar isso para o aluno. Como a gente vai considerar um texto, uma fala, um pensamento, se a gente não conhece aquela linha histórica, né? Sim. Aquela cultura daquela época. Então, Perfeito. Quando ele fala na razão, né, no homem racional, ele falou dentro de um contexto. Só que hoje em dia, e aí, né, depois dele, outros filósofos vieram pensando nisso, a emoção e a razão, elas caminham juntas, uma colaborando com a outra.
Então, a emoção integra os processos de raciocínio e tomada de decisão. Porque Oi? A minha, mas, ao mesmo tempo, eu preciso também da razão e o nível de emoção. Né? Certo. Podemos começar? Podemos, podemos. A gente está na vigência, né? Que fala sobre a inteligência. E a gente é fundamentarmos em desenvolver, em trazer estratégias que facilitem esse sinal. Sim. Né? Inteligência emocional é um processo da escola, né? Sim. Da educação também. E aí o Goleman traz essa questão do espectro, né, das inteligências, que é uma aptidão espacial, quando a gente reconhece e a gente consegue trabalhar, né, com um determinado espaço, trazendo os elementos ali do espaço. Tem o sinestésico, né, que é mesmo a questão da gente conhecer o nosso corpo, conhecer essas habilidades motoras que nós temos, né? Então, a gente vê assim, grandes ginastas. Tem o musical, né? Que a gente vê... Eu gosto muito de falar, gosto de todos os ritmos, as criações musicais, né? Mas eu gosto também das músicas dos games. Sim. Porque elas têm assim um componente tão interessante e elas são tão criativas. Esses músicos, né, que são jovens também, sim, apesar de que assim tem músicos da nossa orquestra, né, também, sim, e eles trabalham criando músicas para games. Então, sim, é interessante a gente ver que tem uma música que compõe o cenário. Então, uma música que cria uma expectativa ali naquele cenário. Sim. E isso é criatividade. E isso é uma inteligência para entender, né, essa harmonia que vai te preparar para uma situação de medo, a uma situação de perigo, ou então vai te preparar para um momento de alívio, de relaxamento, né? Isso é uma inteligência que, sim, tem que ser valorizada. Tá? As inteligências pessoais que ele fala, né, que é a interpessoal e a intrapsíquica, é muito interessante isso. Porque a interpessoal é aquela que vai me permitir estar junto com o grupo, né? Se eu não tiver essa inteligência de lidar com o outro, de saber lidar com o outro, saber lidar com o limite do outro, eu vou, assim, me dar mal na hora, né, de um trabalho de grupo, digamos, né? Aí voltando ali para a escola. E a intrapsíquica, que aí pode ser a intrapessoal também, sim, e aí ele traz o exemplo de Freud. Porque durante a obra de Freud, né, durante os trabalhos dele, volta e meia ali na obra, são 24 volumes, né? Sim. E ele fala que ele teve um insight. Aí não sei o que, e ele fala, eu tive um insight, um insight, um insight. Muitas vezes ele coloca isso. É muito interessante, né? Por quê? Porque o Freud, aí a gente fala, né? O pai da psicanálise,
ele realmente não tinha elementos, né, suficientes para desenvolver toda aquela teoria do inconsciente, né, do consciente, pré-consciente. Ele não tinha muitas ferramentas para criar aquilo tudo. Então, realmente, Sim. ele buscou ferramentas nele mesmo. Sim. Então, dentro da obra, ele até fala isso, né? Que ele pede desculpas para as pessoas porque ele estava sozinho. Ele não tinha ninguém para que ele pudesse fazer a reflexão sobre aquilo. Então, ele fala no sentido assim, outras pessoas virão e vão ou consertar ou acrescentar a obra que ele iniciou. E eu acho muito bonito a pessoa entender isso. Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. Essa inteligência, ela também nos permite ter uma vivência interior, né? Onde a gente se reconhece com os nossos verdadeiros sentimentos, o nosso verdadeiro eu. Né? Isso é importante. Perfeito. Pode passar. Ok. E aí a Mioto, né, ela é uma psicóloga, ela no livro, né, ela e outros neurocientistas falam, né, de uma inteligência fluida e de uma inteligência cristalizada. Então ela faz essa diferença, tá? Que a inteligência fluida é justamente aquela inteligência, né, onde a gente pensa na experiência interior, tá? Sim. Ela dificilmente ela recebe esses fatores, ela utiliza esses fatores culturais, né? Ela é mais uma situação em que eu estou sozinha comigo mesmo fazendo reflexões, né? E aí eu consigo resolver problemas, né? Consigo ter relações bem sedimentadas, né? A partir de minhas inferências. E aí independe desses conhecimentos prévios. Já a inteligência cristalizada, não. É todo aquele material que eu tenho de minhas experiências anteriores, né? Tanto da escola quanto da minha cultura, desde os primeiros anos escolares. Então, a gente vê como é interessante a gente reavaliar essa educação infantil, né? Esse ensino básico, que é a educação infantil e o ensino fundamental. O que eu quero nesses primeiros anos de vida da escola? Tá? Sim. Então, isso é interessante. E eu pensar nessas inteligências, né? Não, sem dúvida. E saber que elas são importantes, tanto uma quanto a outra. Sim. Tá? Vamos avançando? Vamos sim. E aí a gente vê, né, o Damásio, no erro de Descartes, que ele diz, né, ele é neurocientista, né, e aí ele fala, ele não está criticando Descartes, ele só está falando realmente que nós não somos somente, nós somos também pessoas dotadas, né, de emoção. Tá? E as funções executivas, elas estão relacionadas com essa dualidade. É a razão, mas é a emoção também. É um conjunto de habilidades, né, que permeia o indivíduo. É ali realizar comportamentos orientados por metas, avaliar a eficácia desses comportamentos, resolver problemas, abandonar estratégias ineficazes. Isso é difícil, né? Sim. A gente fazer essa avaliação. E formular planos de ação baseados em experiências prévias. Sim. Ou seja, eu também preparo, eu planejo um futuro, mas Sim. sempre me reportando aquelas experiências que eu tive ou através de uma reflexão e de um momento de internalização. Perfeito. E aí a gente usa a atenção, a memória, o planejamento, são passos que a gente vai adquirindo, né, gradativamente, com o nosso amadurecimento
com o nosso desenvolvimento. Tá? Sim, ok. Podemos passar. Podemos passar, então. Uhum. Ok. E aí é importante também entender que nós estamos num momento, né, de reconhecer isso, de que as mudanças no ambiente, né, elas são inéditas. Tanto essa mudança já vem sendo feita, né, há bastante tempo, através da tecnologia. E agora, né, nós temos essa novidade, porque realmente pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente tem que buscar estratégias muito rápidas, né, para a gente viver uma vida social dentro de uma cultura que está pré-estabelecida, mas que também é dinâmica. Então, também a cultura precisa mudar, né? Apenas dessa forma seremos capazes de desenvolver essas novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista. Então, o que a gente pode fazer com essas ferramentas que nós temos em nossa mão, em nossas mãos, né? Com essas mudanças que são qualitativamente. Mesmo que a gente pense, poxa, nós estamos assim num momento crítico, nós estamos sem saída. Não, a gente está vendo muita gente criando, né? Criar na adversidade. Sim, O que a gente bastante. pode fazer? Então, assim, o que o professor pode fazer para que o aluno desenvolva aquelas funções executivas da Sim, melhor maneira possível, perfeito. né? E se Tá bom? você me permite uma observação, hoje é muito comum o acesso à informação, né? Até pelos meios de comunicação de massa, internet, etc. Porém, nem sempre aquele aluno sabe o que fazer com essa miríade de informações. Aí vem o papel do professor, né? Exato, exato. E aí eu coloco assim, a família e a escola, Uhum. né? A gente tem que ter essa consciência e aí passar também para as famílias essa importância. A família é importante, porque senão fica tudo responsabilidade da escola. E a escola Sim, não dá conta de determinadas coisas que não cabem a ela, e sim, sim caberiam à família, ao grupo religioso, aos amigos. Então, sim, assim, sim. extramuro da escola, né? Perfeito. E daí a gente tem também que pensar nisso. E aí trazer a família, trazer a própria cultura, né? Reconhecer aquela criança, aquele indivíduo, em uma cultura própria. Perfeito. E aí dando as mãos para um crescimento, né? Tá? Podemos passar. Vamos lá. E aí eu trouxe um exemplo, né? Quer dizer, trouxe dois exemplos assim bem Uhum. separados, né? Primeiro, os games. Sim. Existem vários estudos, né? E aí há muito tempo, falando da importância dos jogos, e aí dos jogos digitais, para a aprendizagem. E para a aprendizagem dessas funções executivas, né? E aí é que eu falo, tem que estar a família e tem que estar a escola. Então, é um conjunto. Porque jogar por jogar, né? E jogar 24 horas por dia Sim. é uma situação que aí não é positiva, né? Verdade. Porque a pessoa, né? A criança, o adolescente, o adulto mesmo, né? Porque existem também estudos que mostram que muitos idosos estão jogando, né? E jogam muito bem, Sim, sim. né? Então, assim, é esse cuidado. Mas, quando ele é bem direcionado, a própria escola também pode trabalhar com esses jogos eletrônicos, esses jogos digitais, né? Que eles desenvolvem muito. Sim. Desenvolvem a atenção, né? Essa cooperação, as estratégias, a tomada de decisão. Existem jogos assim muito inteligentes, Sim. né? Que eles são formados
para jogadores, ou seja, para um grupo, né? E nesse grupo tem que haver colaboração. Sim, sim. Não é uma coisa da disputa só, né? É muito mais amplo. Mais Tá? cooperativo. Ok. Então tem esse lado também. Vamos? Sim. Vamos. Uhum. E, de outro lado, também a meditação. Então, são esses dois opostos que eu trouxe, né? Como estratégias que podem ser desenvolvidas. A meditação, hoje em dia, é uma prática que também é estudada pela neurociência, né? Em que se vê que várias áreas do cérebro são também trabalhadas e também ajudando, né, nesse desenvolvimento das funções executivas. E, por outro lado, a própria meditação ajuda a pessoa no autoconhecimento, porque ela vai fazer reflexões, ela vai parar um pouco, né? Porque a vida toda acelerada não deixa nem a gente se conhecer, né? E se reconhecer dentro desse processo que é o grupo social, né? Então, a meditação, e aí o Gulliman, ele foi, né, para a Índia e ele fez também, ele passou por um processo de imersão, né, para ele trazer questões assim sobre a importância dessa meditação, porque ele é psicólogo, né, e aí trouxe isso também para ser usado de uma forma que fossem desenvolvidas essas inteligências emocionais. E aí é muito interessante também a gente pensar nesses períodos em que a gente pode também, como estratégia, usar a meditação. Perfeito. Dentro mesmo do processo educacional. Né? Se você me permite uma observação, Ana Lúcia, quando um sujeito está lidando com os games ou com atividades desafiadoras, me parece que há o desenvolvimento de uma, entre aspas, fase ativa da consciência, uma fase ativa da aprendizagem. Enquanto que na meditação, com o recolhimento interior e com tudo aquilo que vem no sentido de acalmar as emoções, reequilibrá-las, há uma espécie de aprendizagem que poderíamos denominar mais passiva, de certo modo, e que ambas são complementares. Estou mais ou menos por aí? É interessante, né? A gente vê isso, porque Sim. Realmente no jogo, e aí a gente vai pensar na brincadeira, né? Da criança Sim. Pequenininha, ela inicialmente ela só está ali brincando com aquele objeto, Sim. Tá? E aí mesmo quando fala assim, meu filho está brincando com os amiguinhos, dependendo da faixa etária, ele só está junto com os amiguinhos, ele não está brincando. Uhum. Porque ele ainda não tem condições, ele não tem amadurecimento emocional para trocar e para entender as regras. Uhum. Então, quando inicia essa compreensão das regras, aí é que se chama jogo. Sim. Porque o jogo é mais elaborado nesse sentido. E aí vai utilizando regras, vai exigir um conhecimento que é cognição mesmo, né? Sim. Porque você, para lidar com outras pessoas, você tem que entender até que ponto você tem que parar, até que ponto você tem que recuar, até que ponto você tem que obedecer aquelas regras sem reclamar, né? Uhum. Porque regra é para isso. Então, num joguinho que é muito simples, você sempre tem uma regra. Sim, né? Então, por mais simples que seja o jogo, você tem que seguir aquelas regras. Você tem assim uma liberdade muito pequena, porque o jogo, né, ele tem regras. E isso Sim. É importante. Agora, na meditação, é isso que você falou. Eu também tenho um processo que é ativo, né? Porque eu preciso prestar atenção, e aí eu, depois que consigo fazer com que a minha atenção fique focada,
eu posso me liberar e aí eu entro num outro estágio passivo. E Sim. aí eu fico nesse estágio passivo, né? E Uhum. aí realmente eu tenho os momentos insight. É muito Sim. interessante isso. Sim, Né? bastante. Podemos passar? Uhum. E aí também, né, a gente finalizando com a questão da neurociência, né, Uhum. e a educação, é a gente entender que tanto num processo de imaginação, onde a gente está pensando, né, com a gente mesmo, a gente está movimentando, a gente está ativando as mesmas áreas do cérebro. E aí vem aquele cérebro exemplo, né? Sim. Se eu chuto uma bola, eu tenho uma reação, tá? Que é física. Sim. Agora, se eu penso, e aí eu não estou chutando a bola, né? Mas eu pensei em chutar aquela bola, eu já fiz todo aquele processo, todo aquele Sim. circuito foi ativado mentalmente. Perfeito. Então, a ideia de que o pensamento, né, ele também modifica as estruturas cerebrais é interessante, é importante. Sim. Porque é a gente levar também o aluno a pensar, a Sim. refletir sobre determinadas coisas, né? Às vezes ele precisa de um momento de reflexão que é diferente do outro. Então, a gente respeitar também o ritmo de cada um, né? Perfeito. Tudo bem. Tá bom? E aí eu trouxe uma ideia, né? Que é uma ideia que ela não foge desse momento que a gente está, porque é necessário a gente buscar esse sentimento, né? E esse propósito de humanidade. Ou seja, a escola, a universidade precisa ter isso presente para ela também. Nós somos indivíduos, mas nós também somos um grupo da Sim. humanidade, né? E aí eu trouxe o nosso manifesto falando: um humanista deve ter fé no homem Uhum. e em sua capacidade de transcender para exprimir o melhor de si mesmo. E é isso que a escola quer, né? Então, quando a gente matricula um filho na escola, é isso. Quando a Perfeito. gente, né, depois adulto, a gente vai para uma universidade, é isso. Eu quero o melhor que eu puder me expressar naquela área. Essa constatação por si mesma é reconfortante, pois afirma que o ser humano é inclinado a fazer o bem e a trabalhar para a felicidade de todos. Eu acho que aqui está sintetizado esse processo das funções executivas, que ele Sim. começa em torno de um ano e ele se completa em torno de 20 anos. Sim. Mas nesse período, a gente está formando essas funções executivas, mas ao longo dos outros anos que virão à nossa frente, a gente vai aprimorando e tornando complexa, e de qualquer forma a gente vai reaprendendo o tempo todo a lidar com essas funções cada vez melhor. Ok. Tá? E é Perfeito. essa a ideia que a gente traria mesmo para o nosso tema, né? Sim. Que seria isso, tá bom? Tem algo aqui para dizer. A primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer muito a sua presença aqui, os conhecimentos que você traz para o nosso público são de suma importância. Você ter aceito o convite para participar e vir conversar conosco hoje, realmente, em nome do público do canal, tenho muito a lhe agradecer. Poderia, sem dúvida alguma, ficar ainda algumas horas conversando aqui e seria muito bom, mas, devido ao formato do canal, eu vou me despedir agradecendo a você, dizendo às pessoas para que compartilhem, curtam, ativem as notificações
Não deixem de ver a descrição do vídeo, porque aí temos mais informações sobre a nossa convidada. E aí vou te pedir para vir para as suas considerações finais e fazer uma saudação final a quem está nos assistindo. Sim, eu agradeço muito, né, essa experiência, que é nova também. Aprendi muito e eu, assim, agradeço, né, a todas as pessoas que estiverem participando, partilhando conosco, né, desse trabalho, que eu acho fundamental, né, como professora, eu acho fundamental a gente estar sendo visto, né, nesse propósito da educação, através desse canal, né? Você tem trazido para a gente sempre informações sobre isso. Sim. Eu mesmo já aprendi muita coisa, né? Que bacana, fico feliz. E assim, parabenizo a você, né? E parabenizo também as pessoas que estão acompanhando, porque com certeza elas estão recebendo, mas também estão conseguindo partilhar com outras pessoas, né? E isso é importante e é o processo mesmo educacional que a gente vive, tá? Sim. Agradeço também mais uma vez a você, tá bom? Tá, ok. Eu é quem agradeço. Então, pessoal, não se esqueçam, estejam sempre aqui ligados, porque teremos ainda muitas novidades. A professora Ana Lúcia será convidada ainda outras vezes para conversar conosco. E até a próxima, pessoal. Muito em breve, novos vídeos, novos temas, novas pessoas apresentando questões atuais, questões importantes. E espero que gostem. Até a próxima. Tchau.